efetiva dos atos primários de paz, academias de paz, liberdades religiosas, eleições e sustentabilidade do pacote de descentralização no processo de construção de paz, segurança, reconciliação e desenvolvimento em Moçambique. E para este painel, eu gostava de convidar o colega Mocipo para a sua moderação. Credíveis e fiáveis para a prevenção e resolução de conflitos, a promoção da igualdade. Muito boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela presença. Na verdade, o primeiro painel ele enriquece os aspectos que nós vamos levantar neste segundo painel. Mas antes, por uma questão, por favor, quem está em trás, as liberdades religiosas, eleições e sustentabilidade do pacote de descentralização no processo de construção de paz, segurança, reconciliação e desenvolvimento em Moçambique. Como vê pelas cadeiras, nós vamos ter 6 oradores, portanto 6 intervenientes para este tema. Do ponto de vista de metodologia, vamos ter um keynote speaker, portanto aquele que há de vir aqui e vai falar mais minutos, pelo menos nessa apresentação, e a seguir vamos ter outros oradores a explanarem o tema para o qual foram selecionados. Como todos nós já notamos, estamos com o tempo condicionado, estamos com o tempo bastante apertado. Eu vou pedir ao keynote speaker para não falar mais do que 10 minutos. E aos outros intervenientes que estiverem aqui, vou pedir que a primeira intervenção tenha apenas 5 minutos. Isto é importante para voltarmos a controlar o tempo. E eu vou ser uma das pessoas que não vai contribuir para perdermos mais tempo e por isso vou chamar o keynote speaker para vir aqui para fazer a sua intervenção. Al-Bashir Macassar, Diretor Nacional de Assuntos Religiosos do Ministério da Justiça. Volto a insistir que não deve passar 10 minutos, chefe. Se puder afinar os slides. As mulheres são perto de 52% da população moçambicana. Segundo, os jovens são até, talvez, cerca de 70% da nossa população e, em média, nós temos de falar um bocado mais. População de cerca de pior ainda 19 porque anos de idade. este E naturalmente é o que tem mais eu terei oradores. imensas dificuldades de Para falar além com desta jovens. desvantagem, também temos pouco tempo. Mas Por isso pronto, vamos mesmo, ultrapassar a eu questão. me permito desde logo protocolos fazer uma proposta aos organizadores deste encontro. Não perdemos muito mais tempo. Teria com isso. sido muito útil Bem, que nós aqui tivéssemos este é um tema uma muito vasto voz também, mas da muitas das juventude a coisas foram pronunciar-se aqui. que eu já tinha preparado E porque já não de sabe alguma forma disto, foram ditas Eu faço de uma tal proposta sorte de que eu talvez seja eu preferi trazer para este tema, não exatamente da maneira como está, de todas mas trazer estes as elementos crenças, que de nos todos foram os propostos, partidos e particularmente políticos, de todas as pegar os crenças, elementos de todas que as foram origens nos colocados sociais, aqui homens como e mulheres, tema jovens, do próprio, e fazermos da uma própria conferência consulta, também dentro daquilo que está estruturada, como conteúdo no que lema, possa contribuir e trazer depois esses para as elementos todos como um deliberações único desta elemento. conferência. Daquele elemento que nós pensamos Uma ausência seria a notável construção de uma que cultura de paz. deixaria as nossas Construção de uma cultura de paz no sentido em que não devemos começar a pensar dos jovens do que nosso devemos país, em ir termos atrás construção de uma de paz conflitos duradoura e para construção resolvermos de uma e paz termos a paz. eficaz. Ou seja, de alguma forma, aquilo Em que eu segundo vou lugar, falar já eu, foi aqui dito, no sentido de que se nós queremos realmente garantir um ambiente propício para que realmente vivamos em paz, e é uma paz, digamos assim, duradoura, significa que nós próprios temos que começar a estar em paz connosco mesmos, para depois transmitirmos essa paz aos outros. Então, o que é que com isto quer dizer? Quer dizer que, se nós formos a olhar para aqui, este tópico, não é, pela sua importância, ele traz os recursos para a cultura de uma paz, que é, sem dúvidas, um instrumento fundamental para o desenvolvimento. E como é que eles sonham em Moçambique que todos se nós nós formos a olhar para o nosso país, a paz, ela é importante
para nós, porque nós aprendemos a sentir a dor e a desgraça. Quer dizer, nós não apenas aprendemos isto na teoria, não lemos. Os moçambicanos sentiram e continuam a sentir esta dor e a desgraça com as experiências que as guerras destrutivas, e aqui digo guerras, tivemos a primeira, digamos assim, do jugo colonial, ou da libertação do jugo colonial, tivemos a segunda dos 16 anos, logo a seguir, quase logo a seguir a independência, e tivemos depois mais algum momento de conflito, e hoje ainda com a consequência. E a falta de igualdade de todos cria, na verdade, não é, muitas vezes, descontentamento. E os descontentamentos acabam criando focos de violência. Logo, se nós formos a falar desta cultura de paz, como eu dizia anteriormente, é preciso pensar que ela tenha que ser permanente. E para que ela seja permanente, nós temos que olhar para aqueles elementos fundamentais que possam garantir isto. E estes elementos são aqueles que, de alguma forma, no título aparece como mecanismo. Quais seriam os mecanismos? Não é? Nós temos que olhar primeiro para os atores. Nós temos vários atores que, na verdade, concorrem para esta cultura de paz. Não é apenas o governo, não é apenas, digamos assim, a sociedade civil, mas são todos, como se foi dito aqui anteriormente, todos nós temos alguma coisa a dizer. Mas, principalmente aqui, e aqui queria dar toda a razão à Mamã Graça, quando ela falava da questão da juventude. A juventude, o jovem é um elemento fundamental nesta questão, não é? Não que ela não foi trazida, mas eu também concordo com ela que realmente aquela temática devia ter sido dada por um jovem, não é? Porque é mais fácil o jovem, não é? Então isto pode ser visto mais tarde, mas é preciso olhar para a questão do jovem como um elemento fundamental. O jovem pode ser instrumentalizado e tem sido instrumentalizado, não é? De todas as formas. Eu tenho dito uma coisa, que o jovem tanto pode destruir como pode construir. O que nós temos que saber é como usá-lo para o objetivo que nós queremos atingir. Se nós queremos atingir um objetivo construtivo, o jovem sensibilizado, ele é capaz de levar este barco à frente. Mas o jovem, se nós encontrarmos, como agora, por exemplo, está a acontecer, descontente, desempregado e realmente com problemas sociais, qualquer sinal que lhe possa parecer que ele vai ter algum benefício, para destruir, ele vai destruir. Então, esta é a questão. Nós temos que arranjar uma forma de incluir na agenda, não é, destes processos de paz o próprio jovem. Temos a questão, por exemplo, das entidades religiosas. Falou-se aqui também do papel que as confissões religiosas e outras entidades têm produzido. Este papel nós temos que olhar primeiro para a questão fundamental do diálogo. É claro que o diálogo deve acontecer a todos os níveis. E é fundamental que assim seja. Mas um diálogo feito a partir da base da liderança religiosa, este diálogo tem muito porque dá certo. Tem muito que dar certo. Porque o líder religioso muitas vezes é visto como aquele que, na verdade, não só representa Deus ali naquela comunidade, mas é alguém que tem a legitimidade das pessoas que estão de ouvir. Se nós, na verdade, capitalizarmos este líder religioso, naquela sua garantia de que ele pode falar com a comunidade, explicando, nós poderemos capitalizar este diálogo. O que acontece muitas vezes é que cada confissão religiosa tem uma tendência para pensar por si só. Por si só no sentido, a minha religião é mais importante, portanto a outra não é mais. Lembram disso porque esta questão de Cabo Delgado, por exemplo, quando ela começou, muitas confissões religiosas, eu tenho a sorte de estar hoje nos assuntos religiosos, mas estive antes dos direitos humanos. Quando essa situação de Cabo Delgado começou, eu estava ainda como diretor nacional de direitos humanos. E nessa altura, muitos líderes religiosos acreditavam, principalmente as outras confissões religiosas não islâmicas, principalmente as cristãs, acreditavam realmente que aquele conflito era mesmo islâmico, ou pelo menos era um conflito religioso e particularmente islâmico. Hoje já não é tanto assim. Porque, da mesma forma que eles já perceberam que o que está-se a atacar ali, que não é a religião, e eles é preciso perceber, e eles já percebem hoje, não é a religião que é o problema. São pessoas que podem estar a usar a religião para atingir determinados fins. É possível que pelas características iniciais daquele conflito,
tenha parecido que realmente era a religião islâmica. Mas ficou provado que a maior parte das pessoas que estão a morrer em Cabo Delgado são muçulmanos. E pela própria natureza da religião muçulmana, como qualquer outra, você não mata o seu próprio irmão. Então, isto levou a pensar que qualquer religião pode ser usada da mesma forma que a religião cristã. No século XVIII, das eleições, por exemplo. Até que ponto é que as pessoas todas são incluídas nessa coisa? A questão da participação popular livre nos processos de tomada de decisões, o mesmo, não é? O estabelecimento de um diálogo sem pré-condições na resolução de conflitos, até que ponto as pessoas todas são incluídas nesse processo. O respeito pela diferença, diversidade cultural e religiosa. Infelizmente, nós ainda continuamos a ter muita intolerância das pessoas, seja intolerância religiosa, cultural ou mesmo social. Até que ponto é que o respeito pelos direitos humanos está a ser realizado? Porque se não respeitarmos os direitos humanos, e eu como cidadão me sinto não respeitado, ou pelo menos com os meus direitos violados, automaticamente eu vou entrar para um ciclo de conflito comigo mesmo e depois com os outros. Então, estes são os elementos que eu trago como elementos para a cultura de paz. E, finalmente, o que eu queria perceber era, pelo menos as pessoas que vão aqui intervir, e eu sei que vão tocar nisto, nós temos alguns mecanismos de diálogo. Temos diálogos de cultura. Como dizia, tivemos sempre festivais de cultura. E continuamos a ter, mas já não estamos a ter na mesma proporção. E os diálogos e os festivais de cultura, se querendo ou não, eles são muito importantes. Eles trazem as pessoas de diferentes culturas para o mesmo espaço. É um momento não só de diversão, mas é um momento de interação e até de tolerância conjunta. Os jogos escolares, desportivos escolares, também é outro momento, que hoje já não está a ser usado muito bem. Tínhamos o BEBEC, primeiro SOBEC, depois o BEBEC e outros. Continuam a não ser usados, mas é um momento também fundamental. Temos também a questão, por exemplo, dos conselhos consultivos distritais e os conselhos consultivos locais. Este é um elemento muito bom, mas será que está a ser usado como deve ser? Gostaria de ouvir da pessoa que está aqui. E, finalmente, temos a questão da sociedade civil como mecanismo. A sociedade civil como mecanismo é fundamental e até muito importante. Infelizmente, neste país, ainda continuamos a ter o problema de protagonismo. A sociedade civil é organizada, se formos olhar tematicamente, é muito forte, não é? Os que estão organizados para os direitos da criança são fortes na sua área, da mulher e por aí adiante, mas quando olhamos, está aqui o William olhar para mim, porque já tratamos sobre este assunto muito. Infelizmente, continua a não haver. Mas a partir do momento em que houver este elo único, poderemos chegar a ter aquela ideia que vem sempre se falando da construção de uma plataforma conjunta ou única comum para esta coisa da paz. Portanto, era isto que eu tinha a dizer. De construção da paz social e da proteção social. O seu lugar é aqui em cima. Fizemos uma pesquisa focalizando nas mulheres. Nós temos que coordenar um aspecto aqui. Quando dizemos por último, ou dizemos finalmente, aquele é o último parágrafo, depois saímos. Por nós dizemos, eu ouvi 3 finalmente, mas não saímos. Ok, bom, vamos avançar. Vou convidar os outros integrantes deste painel. Aqui na lista está como primeiro nome o professor Carlton Cadeado, mas vou inverter por uma questão de cordialidade. Vou começar por chamar a nossa querida professora, doutora Isabel Casimir, para ocupar o seu lugar. As pessoas se identificam na base de família. A professora Isabel Casimir é socióloga, pesquisadora e professora na base de agora tribo, sim, chamo o professor Carlton Cadeado, também pesquisador do Centro Universitário e analista de relações internacionais. Chamo também o professor Dr. Janice pesquisador e ser capaz de identificar universitário. Interesses comuns com as pessoas que estão ao meu lado. E convido essa também coesão Said tem que ir para além daquilo que eu acredito, porque mesmo os religiosos, as pessoas identificam, são muçulmanos, são protestantes, são evangélicos, são todas essas coisas que são à volta do mesmo Deus, mas muito fragmentado. Resultado, para ser muito preciso. Bom dia, boa tarde já a todos. Conforme disse, os primeiros 5 minutos
para a todas as vossa pessoas, visão geral independentemente da tribo, sobre o tema independentemente e a da seguir religião, lançamos a independentemente da origem discussão. social. Vou manter E, a mesma linha, sobretudo, vai ser a independentemente professora dos Isabel partidos Casimiro. políticos a que pertencem. A primeira a falar, ela vai abordar Tudo o tema isso paz e desenvolvimento em Moçambique. Como eu disse, o tema foi muito dado, então vamos que lá não ver são se eu apenas teóricas. se eu me E organizei. finalmente temos uma ação comum. Muitas das questões já foram Vou tratadas repetir. aqui, Passos comuns, sobretudo as interesses questões que comuns, estão relacionadas identidade, com o que é que nós entendemos solidariedade, por paz. ação Não é? O meu conjunta, tema é ação comum. paz é e isso desenvolvimento que comunitário, vamos passar a ver nos conquistas mais e desafios para a sua preservação, muito menos com consolidação as e diferenças que eu mencionei. O que é paz? Nós vimos, Já se por falou exemplo, aqui que paz não é ausência da guerra. É muito mais do que fácil. isso. Nessa Não é? pesquisa que fizemos, É é tranquilidade. muito mais fácil é as pessoas respeito identificarem aquilo que nos faz pelas diferentes. liberdades democráticas. E quando se vai cavar as coisas nós que nos nos fazem sentimos iguais, livres já para são muito pensar de fragilizadas. forma diferente. E por isso que é necessário realmente, Paz é diálogo, paz intencionalmente, é reconciliação, em cada paz é nos respeitar. comunidade grande, não E se aquela nós formos a comunidade ver, pequena, e já comunidade foi grande, dito também, identificarmos as coisas Paz que nos unem não se para faz fragilizar as apenas coisas nestes que nos encontros. dividem. A paz consegue-se no Fazermos, dia a dia, portanto, na família, nas instituições a nossa, religiosas, construímos, portanto, na- a nossa identidade à no nosso volta de local de coisas trabalho, em todo o lado. e de Sobretudo ideais nestes também, porque é caminhos preciso, não são só as coisas. em que nós os ideais aprendemos a que nos respeitar-nos E nesse e aspecto, não a nós dizer aquilo que o tentamos presidente Chissano falava. estruturar Eu vou aquilo que nós debater. chamamos na FDC um Porque, movimento de mulher infelizmente, de nós paz. vivemos, e foi dito também, E este movimento, numa sociedade que é estamos a profundamente tentar, ainda violenta. somos Não numa é fase só nossa. inicial. E uma Mas nós sociedade que, como identificamos, já foi dito, estamos a trabalhar vive em em guerra 28 há distritos muito do tempo. país, Há nas muito 7 tempo. províncias, Nós do- podemos em dizer 7 que a províncias, paz portanto, do norte para é do centro a para o norte. diferença neste E processo na base de daquilo muita que nos guerra. foi dito por essa pesquisa que eu infelizmente, mencionei, nós a estamos partir dos vários selecionar processos e de trabalhar paz, mais dos vários selecionar acordos de da- paz, nós depois vamos são ver que há algumas autenticadas, quer dizer, questões que são, não foram completamente resolvidas. aprovadas pelas próprias comunidades. E, Mulheres, passado algum quem tempo, eles nós sentem, temos podem ter novamente uma confiança. situação de guerra. podem Isso acreditar aconteceu naquelas mulheres. com, E mulheres depois do acordo que se vão de Lusaka, apresentar isso aconteceu depois do apenas acordo de como Roma, mulher. depois dos vários acordos de Independentemente das não diferenças que eu a seguir falei. a Roma. Então, E nós estamos a de facto, treinar para que elas há tenham alguns aspectos que não estão a ser conhecimento tidos de em conta. como Um dos aspectos construir que me é pontes, muito como eu caro dizia. e também foi tratado Como aqui, diz respeito à situação das conduzir mulheres. diálogos Desde os com primeiros momentos substância. que as mulheres não foram Esses incluídas diálogos nos que processos serão, de paz. portanto, E isso cria corpo, problemas em relação vamos à chamar segurança talvez e ao de desenvolvimento. cimento Foi que dito vai aqui pela construir o Mamandraça, espaço foi comum de dito que eu estava a falar. pelo Dom Dinis. E nós estamos a Segurança, chamar que essas é preciso mulheres garantir que nós estamos a que treinar as mulheres deliberadamente. sejam incluídas. Estamos a chamá-las mas incluídas com mediadoras voz. de paz. Não é estar lá só para dizer que As elas lá mediadoras, estão. portanto, E se vão nós formos a ver, esse realmente é um problema que existe construir desde os primeiros momentos. Nós não coisas estamos lá, muito as questões que identificar nos as dizem coisas respeito muito não porque são são tomadas em essenciais. Como identificar as coisas muito que são essenciais para a comunidade. E ver a paz no geral. Eu tenho pena de não ver aqui o meu colega Jaime Macuana, porque ele é uma das evidências de como nós não temos a paz no nosso coração e nas nossas instituições. Nós sabemos que ele levou tiros e não foi o único. Portanto, pensar diferente tem sempre consequências. Aliás, a mim estão sempre a chamar a atenção para eu ter cuidado com aquilo que eu falo, não é? Então, como é que a gente vê a questão da coesão social? É
são estas questões que estamos aqui assim a falar, desde de cima até às comunidades. E por isso que as feministas dizem que não basta a segurança, é a desmilitarização. Porque enquanto nós falarmos de segurança, nós estamos a falar também de armas, como nos referia o bispo Dom Dinis Santolano. Eu vou terminar por falar num aspecto que eu creio ser importante. Há um exemplo que nós temos aqui no nosso país, que é do grupo de mulheres de partilha de ideias de Sofala. Esse grupo já existe há algum tempo e tem tentado discutir das mais diversas maneiras, mas dentro de muita solidariedade, como conseguir a paz dentro das pessoas. Em solidariedade, em respeito e em rede. Eu creio que esse é um exemplo que nos pode ajudar. Não é que ele possa ser replicado de qualquer maneira, se bem que esse grupo já começou em Sofala, não é? Foi ali que essas mulheres começaram a discutir a questão da guerra e da paz, mas elas agora também já estão em Cabo Delgado e em outras regiões do país. Mas talvez a gente possa aprender com elas, com o seu exemplo, para tentar ver como é que nós podemos conseguir a paz a vários níveis. Porque nós temos uma sociedade profundamente desestruturada, não é? Uma sociedade violenta, já disse isso várias vezes, e há coisas que é preciso começar desde a família, não é? Há uns 20 ou 30 anos atrás, as Nações Unidas diziam que a paz se constrói em casa, não é? Paz na terra, guerra em casa, que até foi o tema da minha dissertação de mestrado. Eu creio que já falei 5 minutos, não é? Falou mais, mas era para acertarmos. Pronto, ok, muito obrigada. Espero que tenha tido algum sentido o que eu disse. E peço uma salva de palmas para a professora. Bom, falou quase 10 minutos, então fizemos a compensação. Bom, vamos ouvir o professor Carlton Cadeado, pesquisador do Centro Universitário e Analista de Relações Internacionais. Ele vai falar em 5 minutos sobre a situação de espaços de diálogo permanente, plataformas de paz, mecanismos de coordenação, articulação e cooperação entre órgãos de administração e gestão de paz com outros atores-chave do processo da paz, reconciliação, coesão social e desenvolvimento. Professor, só favor. Muito obrigado, município. Por uma questão de tempo mesmo, eu vou direto ao ponto. Eu vou cingir especificamente a questão do mecanismo de diálogo para a paz, porque o tema é vasto. A primeira coisa que eu faço é perguntar a todos nós, né, por que é que nós devemos falar de mecanismos de diálogo para a paz? E aqui estamos a falar de mecanismos de diálogos institucionalizados. Não é? Primeiro, aqui estamos a falar, curiosamente, no tema que foi colocado, de mecanismo. E eu acho que nós não devíamos falar de mecanismo, devíamos falar de mecanismos, o que significa dizer que se nós assumirmos que estamos a falar só de um mecanismo, estamos a aceitar que o mecanismo tem que ser único e centralizado. Muitas vezes o mecanismo centralizado é em Maputo, quando, na verdade, nós temos que ter vários mecanismos a vários níveis da nossa administração neste país. 2. Há vários estudos, vários teóricos que falam disso e chamam a atenção para a necessidade de nós vermos os níveis de análise. Não é? Aqui, só para mencionar um dentre vários, é o senhor Jean-Paul Lederach. Ele fala dos níveis de análise em que inclui do nível mais do grassroots para o middle level e ao topo da pirâmide, que ele chama de pirâmide para a resolução de conflitos. Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho que nós devíamos falar aqui. Não paz. Primeiro.
Por isso é que temos que falar do diálogo. E esse diálogo tem que ser um diálogo com mecanismos institucionalizados. Estamos a falar também de problemas de falta de confiança. Estamos a falar de um sentimento de privação relativa. O que significa dizer que há comunidades aqui neste país que percebem que eles estão numa situação desprivilegiada porque alguém é responsável por os colocar nessa situação de desprivilegiados. Então, perante esta situação, é importante novamente dizer que temos que criar espaços institucionalizados de diálogos, não de diálogo, e a todos os níveis da administração deste Estado. Para além dos que já existem, como foi falado aqui. O Dr. Bashir falou aqui dos festivais culturais da paz, dos festivais culturais. Hoje, há muita gente que não sabe o valor político desses festivais, inclusive dirigentes do Estado. Isto estou a dizer porque fez parte do estudo que eu realizei e constatei que há uma deficiência no conhecimento disso. As pessoas olham para esses festivais apenas como momento de entretenimento, infelizmente. Então, caros colegas, eu vejo aqui a necessidade de institucionalizar ou fortificar os mecanismos que já existem. Para além deste que foi falado dos festivais, não é? Tem que ser feito estes diálogos com uma estrutura que vá de encontro com um processo de construção do Estado, que todos nós temos que estar cientes dele. Existe também uma estrutura que é institucional, que faz parte da nossa Constituição, que é o Conselho de Estado, ao nível nacional. Mas se nós formos perguntar como é que é usado este mecanismo, quantas vezes é reunido o Conselho de Estado e para que é reunido o Conselho de Estado, vamos perceber que, afinal de contas, que este mecanismo, apesar de existir, não está a ser devidamente usado. Para além do facto de não ser um órgão bastante representativo da sociedade, assim, do ponto de vista amplo. Eu estou a falar do Conselho de Defesa e Segurança também, que é um local eminentemente para falar de assuntos de paz, de segurança, na dimensão violenta, de guerra, por aí adiante. Mas, outra vez, este não é um mecanismo, um fórum bastante representativo e é limitado, para além do facto de se reunir poucas vezes, pelo menos no público, para nós participarmos dessas discussões. Não menos importante é falar do próprio Parlamento. O Parlamento devia ser um local eminentemente de paz, de diálogos para a paz. Mas o que nós vemos na nossa realidade é que o Parlamento, mais do que ser um diálogo para a paz, é um local para criar, às vezes, alguns problemas, algumas tensões, que são reduzidos a um papel mínimo de funcionários que são tomados em diálogos a partir desta liberação. E aqui eu quero colocar um problema difícil diretamente, é que os mecanismos de diálogo ao nível nacional estão a ser feitos de forma circunstancial, de forma ad hoc e muitas vezes personificados, o que é um problema. A minha sugestão para fazer isto de uma forma inclusa, alargada, é que temos que repensar os nossos mecanismos para locais mais direcionados às gerações de jovens da atualidade e às gerações do futuro. O que isto significa dizer, por outras palavras? Nós esquecemos, por exemplo, que os museus são locais eminentemente de diálogo. Nós não temos aqui no nosso país um Museu da Paz. Nem sequer falamos, por exemplo, do Museu da Guerra, porque é preciso transmitir os horrores da guerra para nós não repetirmos esses horrores. Os ruandeses, por exemplo, dizem e fazem muito bem quando deixaram claro isso. Nunca mais, never again, o horror do genocídio. Quem vai para o mundo da Europa consegue visitar um museu do Holocausto, que foi tremendamente devastador na história do mundo, mas eles preservam aquilo. E aquele museu é um local de diálogo para hoje e para gerações futuras. Por último, e é por último mesmo, estamos a falar aqui do papel da sociedade civil nestes isso, mas a sociedade civil da questão como é que chama isto? Do Conselho Cristão de Moçambique, que o Dom Diniz Sengolano também falou
aqui. Mas podíamos falar de muitos outros espaços de diálogo que deviam ser protagonistas aqui, porque nós hoje já não temos organizações para a paz. Eu espero que o Dr. Wilson Taí me fale disso, porque nós tivemos num tempo aqui neste país muitas organizações para a paz e hoje essas organizações para a paz pura e simplesmente já não têm expressão nenhuma. Tendo dito isto, agradeço. Muito obrigado. Uma salva de palmas para... Há aqui uma proposta clara para o governo do dia, a construção do Museu da Paz. Não será o Museu da Revolução, o Museu da Paz? Quando fala de revisitar a nossa história, revisitar a Operação Produção, os campos de Mtelela, Niassa, construir e sarar as tais feridas espirituais, psicológicas que foram aqui apresentadas. Bom, convido agora o professor Dr. Jamis Taim, pesquisador do Centro Universitário. Como sabem, a cara deste senhor está ligado aos processos eleitorais. Ele vai falar das dinâmicas eleitorais de boa governação no processo de construção e consolidação da paz, segurança, reconciliação, coesão social e desenvolvimento em Moçambique. Professor, agradeço que mantenha a linha dos outros intervenientes. Bem, boa tarde a todos e a todas. Descontem, por favor, os 5 minutos que ele me deu, aumentem mais 3 minutos da apresentação, porque acho que não era necessário, porque vocês têm nos programas, não é? Bem, e acontece que eu não consigo falar em 5 minutos. Então, existem 2 coisas aqui. Ou vou sentar, ou então continuo a falar. Eu tive uma proposta, ao ser convidado para participar deste painel, para eu falar de muitas coisas que foram ditas aqui, mas eu fiz uma negociação com os organizadores de que, bem, há muita coisa que não vou falar. Eu vou cingir-me precisamente à questão que eu acho fundamental, que é a questão da educação para a paz. Mas, começando essencialmente por falar um pouco sobre este título que deram, que é boa governação e paz. Por quê? Por que começar daí? É porque, se nós olharmos como tem sido utilizado o termo boa governação, que é o termo usado pelas instituições multilaterais internacionais, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, nós podíamos encontrar que eles avaliam os Estados a partir de 4 dimensões, que é a dimensão de uma administração pública que atinja aqueles que são os objetivos que eles acreditam, a questão do quadro legal e que acham que, ok, isto faz com que o país seja visto como um país democraticamente aceito, e a questão da participação e a prestação de contas à sociedade. E, por último, a questão da informação e transparência. Só que essas coisas todas, para elas acontecerem, elas são trazidas para essas instituições multilaterais dentro de um quadro, de uma visão de um mundo que é feito por atores que são escolarizados, por atores que eles sabem fazer contas, por atores que sabem criar a legislação, por atores que sabem, vamos lá, ler jornal, por atores, quer dizer, a grande parte da sociedade, ela é colocada de lado. É verdade que a intenção, dizem que, é precisamente para criar o check and balance. Então, todos, os intervenientes dessa sociedade, devem ser capazes de prestar as contas entre elas, as pessoas, nesse caso. Mas uma coisa que eu gostaria de trazer é que a nossa sociedade é uma sociedade que ela é com alfabetismo do ponto de vista da guerra e na mente dos homens que devemos construir a muralha da paz. Isto significa que devemos ter uma sociedade que ela é eminentemente educada no sentido de, sim, saber ler, escrever,
para poder acessar a um nível de conhecimento de vários aspectos. Aqui quero trazer uma coisa que aconteceu aqui em 1992, um pouco antes da assinatura do Acordo Geral de Paz, foi criado o Movimento pela Paz. O Movimento pela Paz, fizemos muitas coisas, inclusive o Movimento pela Paz pediu ao Conselho Municipal de Maputo para que lhe oferecesse um terreno que foi denominado Praça da Paz. Porque nós tínhamos tido a oportunidade de visitar Hiroshima e nós vimos que Hiroshima trazia um exemplo muito concreto do ponto de vista de como preservar este legado da paz. O Conselho Municipal deu-nos o terreno, mas o terreno, logo depois, instalaram a Shoprite. Depois de instalar a Shoprite, instalaram outras coisas, infraestruturas, inclusive uma igreja chamada Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, os Mormons. E pronto, e a Praça da Paz ficou reduzida, porque nós até tínhamos feito uma proposta muito grande ao Conselho Municipal, para que de fato fosse aquele espaço onde as pessoas possam encontrar esta questão da construção da paz. Então, este é um aspecto. Mas também, eu acredito que as sociedades, elas são formadas, conforme disse a professora Isabel Casimiro aqui, que a paz, ela deve ser construída também na família, não sei o quê. Então, significa que nós, como cidadãos, se na nossa família nós não temos regras que propiciem uma paz, uma concórdia na família, significa que a sua família será uma família de confusão. E muitas vezes fazemos isto. O Estado também é este espaço. O país é este espaço da construção da paz. Mas se nós não somos educados para vivermos, para que a minha atividade, a minha ação, a minha forma de ser e de estar é uma forma de trazer a concórdia e a paz, as minhas ações, a minha ação governativa, digo, é uma ação que exclui. A minha ação da distribuição da renda é uma ação que exclui. A minha maneira de distribuição da oportunidade das benesses exclui. É lógico que você não cria a paz. Então significa que nós devemos termos ações que propiciem a paz. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Muito obrigado, professor Jamice, sobretudo por rebobinar alguns aspectos históricos, este da Praça da Paz, porque hoje, de facto, quem passa da Acordo de Lusaka vê tudo, o Prêmio Grupo Mica, Shoprite, vê o Carroches, só não vê paz. Isso é um sinal de como é que nós tratamos da questão da paz. Bom, vamos fazer uma derivação para os aspectos de liberdade religiosa e processo histórico da paz. É o Sheikh Said Habib, que vai falar sobre o papel da religião e das lideranças comunitárias na mediação dos acordos de paz e influência dos modelos de construção e consolidação de paz, segurança, reconciliação, coesão social, reintegração e desenvolvimento do país. Sheikh. Do lugar que a religião ocupa nas sociedades africanas. Porque todas as sociedades africanas são permeadas pela religião. E é por isso que ela, em África, desempenha um papel social muito importante. Daí que, no nosso continente, não se pode falar da religião como simplesmente uma questão pessoal. Não. Porque ela tem um espaço na vida pública também. E muitos aspectos aqui eu vou retirar. Por exemplo, gostaria de falar do paradoxo da religião.
por um lado, há aqueles que argumentam que a religião é uma força motivadora que pode contribuir com um papel positivo na construção da paz, da coesão social, na unidade nacional, não é? Na reconciliação, mas também há os críticos da religião, que dizem que não, a religião é uma força geradora de conflitos. Tanto uns como outros podem encontrar exemplos nos dias atuais, pelo menos hoje olha-se mais para o lado negativo das religiões, quando se fala já de questões como o terrorismo em Cabo Delgado e em outros quadrantes, no mundo em geral também, mas a verdade é que essa divergência entre os que olham para o lado positivo e aqueles que olham para o lado negativo da religião pode abrir um espaço de reflexão. O problema estaria na religião ou na maneira como a religião é vivida e interpretada. Porque todas as religiões, ou pelo menos a maioria delas no mundo, não é? Os seus ensinamentos apelam à preservação da paz, da dignidade humana e à proteção da alma humana. Todas elas. Então, o problema estaria na religião como tal ou na religiosidade das pessoas crentes. A maneira como exteriorizam este sentimento religioso. Então, há também mecanismos religiosos de construção da paz. Temos exemplos práticos disso e um dos exemplos que eu poderia aqui mencionar é o exemplo da comunidade religiosa da Igreja Católica Santo Egídio, que teve uma participação direta na assinatura dos Acordos Gerais de Paz em Roma, em 1992. E temos outras iniciativas, tanto que até no processo de mediação entre o governo e a Renamo, aquelas famosas rondas que ocorreram aqui na Joaquim Chissano, houve necessidade de se trazer uma equipe de mediadores nacionais. E era uma equipe composta por 5 elementos, 4 deles eram religiosos. Isto mostra a importância que nós também damos à religião. Mas deixa-me ir para a última fase, que é o papel das lideranças religiosas e comunitárias na construção da paz. Eu acredito que estes atores são frequentemente mencionados. Sempre falamos da sua importância e da importância do seu envolvimento na construção da paz, mas isto teoricamente. Na prática, não se dá a verdadeira dimensão e a importância que estes atores merecem. Então, eles aparecem como convidados, não atores em primeira mão. O que significa que nós precisamos agora de colocarmos na agenda de construção da paz um papel real e um envolvimento real destes atores. Eu digo isso porque estes atores, se calhar, eles têm qualidades e características excepcionais que podemos não encontrar noutros atores seculares. E vou explicar aqui porquê. O primeiro ponto é que os líderes religiosos e comunitários são vistos como as pessoas mais próximas das comunidades de noite e não pedem recompensa por isso. Não exigem nada. Então, eles, por causa dessa proximidade, conseguem ler os sentimentos e estados de espírito das pessoas e compreender as suas reações. E as pessoas normalmente nas zonas rurais não sentem esta proximidade nem com atores políticos, que até alguns deles são vistos por estas comunidades como sendo corruptos, pessoas que se preocupam mais com seus interesses do que com o interesse daquelas comunidades. Não têm esta proximidade com os acadêmicos, por exemplo, porque eles acham que estes têm uma forma de encarar os problemas do dia a dia
diferente da forma como eles olham. Não tem essa proximidade, por exemplo, com os militares, principalmente quando esses militares são vistos como opressores, por exemplo, não é? Este é um dos primeiros pontos. O segundo ponto é que os líderes religiosos e comunitários possuem maior capacidade de mobilidade social do que os outros atores. Pela manhã podem tomar o pequeno almoço com operários ou agricultores, ou reunir-se com autoridades militares ou jornalistas estrangeiros, e à noite podem jantar com o governador provincial, presidente do município ou secretário de Estado. Então, desta forma, eles podem ser o elo de ligação entre diferentes setores da sociedade e, por via disso, contribuir muito para facilitar processos de negociação da paz e mediar conflitos ou acordos. A verdade é que o papel destes atores pode ir além de meros intermediários, pois muitas vezes eles têm autoridade moral para falar em nome de um grande grupo de fiéis. Agora, quando são isentos, imparciais e íntegros, ou quando não estão comprometidos com a promoção da violência, a sua palavra é respeitada por amplos segmentos da sociedade. Então, devido a esta capacidade de diplomacia religiosa que estes atores têm, então isso dá-lhes legitimidade de poderem ser capitalizados para impulsionar os processos de construção da paz. O outro aspecto é a cooperação interreligiosa de construção da paz. Esta cooperação pode acontecer em qualquer contexto, não apenas em contextos de conflitos. Por exemplo, esta cooperação pode acontecer entre duas ou mais pessoas da mesma crença ou de diferentes crenças. Basta que decidam fazer e, em nome da sua fé, conseguem fazer isso. Temos aqui exemplos claros. Nestes meios, o que é que acontece? Eles conseguem trazer um elemento de intencionalidade, de trazer as identidades religiosas. Tivemos este exemplo, um trabalho em Anchilo, em Nampula. Em Anchilo, em Nampula, estivemos no centro da Igreja Católica com um programa de diálogo interreligioso, mas eles já tinham preparado o local para a oração. Qualquer grupo religioso que estava ali podia muito bem parar e orar. E é comum perguntar-se nestes encontros, mas o que é que Jesus fez para resolver este problema? O que é que Moisés fez para resolver este problema? O que é que Muhammad fez para resolver este problema? O que é que Buda fez para resolver este problema? São questões que nos atores seculares são simplesmente ignorados. A identidade religiosa, não falamos muito nisso. E como já recebi aqui atenção, não vou mais alongar, gostaria só de deixar isso aqui bem claro, de que os atores religiosos não podem apenas aparecer como convidados, mas eles devem ser integrados como parte do processo de construção, da coesão, da reconciliação, porque tudo começa lá na base e são eles que trabalham com a base. Dito isto, muito obrigado. Nós é que agradecemos, Sheikh. Vamos então ao espaço de interação, de questões. Cada um dos nossos oradores aqui fez uma apresentação breve, mas a partir da qual... Talvez eu tinha desligado. Já está. Obrigado. Quero saudar os oradores que nós temos aí pela frente, oradores de grande qualidade, tanto no que fazem, no que dizem e no que partilharam aqui conosco. Eu notei algo comum nas vossas apresentações, porque isso é uma questão dirigida praticamente a todos. Fez bastante referência ao grassroots. Acho que o Dr. Carlton falou do grassroots. E eu quero passar também pela a professora Isabel. Despertou-me bastante aquela questão de pensar diferente, o quão perigoso é pensar diferente neste país. Está totalmente presente isto no nosso dia a dia. O Dr. Carlton falou dos passos, na sequência daquilo que a mamã havia também apresentado
na sua apresentação. E indo mais para essa questão de grassroots, porque os espaços que apresentou aqui me parecem mais, portanto, do nível mais alto, mais institucional. Não sei se poderíamos, talvez, ir buscar algumas experiências, algumas das quais já foram arreladas aqui, de espaços de diálogo que sejam mais inclusivos, mais participativos, mais, digamos, apropriados pelas próprias pessoas, pelas comunidades. A outra questão também que queria colocar aqui em função disso, nessa coisa de pensar diferente e nessa coisa de espaços de diálogo, é a constatação que se tem tido e tem sido debatido ultimamente nos últimos tempos aqui em Moçambique, do cerceamento, portanto, do espaço cívico, que o espaço cívico está a tornar-se cada vez mais apertado. Há, digamos, ações que mostram que não estamos bem alinhados em termos das intenções e aquilo que de facto nós estamos a fazer. Porque se houvesse uma correlação entre intenção e ação, e falou também da ação, creio que foi o professor Janice que falou, portanto, da ação, que a ação tem que estar, dentro da ação tem que haver algo intrínseco de que a intenção que nós estamos a levar a cabo, com a ação que nós estamos a levar, de facto, visa essa tal boa governação, de facto, visa a transformação social, de facto, visa a inclusão, visa, digamos, o desenvolvimento na sua plenitude. Então, parece-me que andamos em velocidades diferentes. Por um lado, estamos a dizer que sim, de facto, há esse espaço, os espaços existem, mas, por outro lado, cerceamos cada vez mais esses espaços. Há exemplos concretos nisso, e eu não quero elaborar muito aqui, porque eu penso que está presente para todos que estão aqui presentes, sabem de que é que estou a falar. Sheikh, eu gostei bastante da sua apresentação também. Não sei se os líderes religiosos ou as instituições religiosas de vez em quando fazem, quando, digamos, estão perante a sua própria audiência, fazem referência à origem, a própria origem da palavra religião. A própria origem da palavra religião, que me parece que em latim significa religar. Significa, de facto, religar. Os nossos líderes religiosos, as confissões religiosas, estão a religar o quê com o quê na sua atuação. E de que forma a sua forma de estar e ser nesse processo de querer religar ou unir de novo aquilo que eventualmente em algum momento foi desligado, o que é que fazem para a promoção, de facto, da paz, coesão social e reconciliação nacional em Moçambique. Muito obrigado. Muito obrigado, Oliveira Mucar. Deixei esse tempo todo porque ainda não tínhamos uma mão levantada. Bom, sim. Muitíssimo obrigado. Agradeço o tempo que me é dado também para que possa que a mulher participe destes processos de paz. E também fui muito feliz quando falou da questão da descentralização versus intimidação. Nós, indo para a questão da sociedade civil, temos a componente da nova lei das associações que, de certo modo, vem estremecer aquilo que é o papel da sociedade civil, porque a maior parte das organizações da sociedade civil, ou associações, ou OCBs, não tem como fazer adequar-se a todos os requisitos que lá vem na própria lei e, por fim, acabarão desaparecendo. O professor Carlton, que foi no geral, todo mundo acabou de falando sobre a questão dos espaços de diálogo. O professor Jamis acabou me recordando que existe a Praça da Paz aqui na Corte de Lusaga, que também é minha avenida. Esquecido. Já tinha esquecido e é minha avenida. Então, é um espaço de diálogo que está lá, mas não é capitalizado. Ou seja, então, o debate seria o seguinte: neste momento já se fez, ou já tivemos ações anteriores. Daqui para frente, quais seriam esses mecanismos para capitalizarmos esses espaços de diálogo? Obrigado. Bom, muito obrigado. São perguntas para todos os
os oradores. Podemos começar, professor Carlton, pode começar. Há perguntas direcionadas especificamente para si. Queria acrescentar uma para que todos respondessem e fechássemos, portanto, este painel. Professor Carlton, sim? Só para desequilibrar. Ok. Só peço para ser rápida, se faz favor. Boa tarde a todos e a todas. Sou Yolanda, do Grupo de Desenvolvimento da Mulher e Rapariga. Pena porque o Dom Dinis já se foi, quer dizer, saiu, né? Já foi embora. Mas em algum momento ele teria dito que as mulheres têm que ser autorizadas. Quando diz autorizar, automaticamente já está a discriminar. Nós não precisamos ser autorizadas. Nós somos parte da solução. Isto é o que tem que se perceber, que nós somos parte da solução do problema. Professor Taimo, depois de ter sido abocanhado o espaço da paz, qual foi o follow-up, o seguimento que deram junto com o município para reaver o espaço ou a obter um outro espaço para a criação de um museu ou de um museu da paz? Obrigada. Obrigado. Professor Jamis, vão perguntar se tem o Duarte da Praça da Paz para poder reivindicar o espaço amanhã. Uma questão transversal para todos. Há aqui a nota geral, consensual, de que é necessário criar vários espaços de diálogo e não um, que o diálogo é fraco, que há fraturas, deficiente comunicação, falta de confiança. Vamos lá problematizar bem isto. Há falta de espaços mesmo. Nós vemos diariamente, quando assistimos à televisão, há espaços de diálogo. Ao nível da liderança política do país, nós nunca vimos tantos encontros entre o Presidente da República e os presidentes dos partidos da oposição, como assistimos hoje. Há também deslocações do Presidente da República para sítios inimagináveis, como Gorongosa. Vemos movimentos religiosos também em vários encontros. Vemos Conselho de Estado a reunirem-se de forma recorrente. E, descendo a escala, vemos que as pessoas falam. Este encontro é também resultado do diálogo. São espaços que faltam? Ou quando nós conversamos, nos enganamos e depois cada um sai e vai fazer a sua agenda? Então, peço para aprofundarmos essa questão, além das que foram colocadas aqui. Muito obrigado. Eu prefiro começar mesmo por esta pergunta que o município coloca. A resposta é: existem espaços de diálogo e não há dúvida da existência desses espaços de diálogo. O problema é a capitalização dos espaços de diálogo. Mas agora, quando existia um mecanismo de instituições e de pessoas que estavam lá para resolver o problema. É verdade que essas pessoas foram aquelas rondas todas que nós conhecemos e sabemos tudo mais. Mas qual é o risco de pessoalizar o problema? É que quando as lideranças não estão, ou quando as lideranças mudam, a instituição morre. E é isto que não pode acontecer. O espaço institucionalizado tem que estar lá e não pode ser a bel prazer de quem está lá e funciona neste momento. Então, bom, vamos lá. Houve o diálogo entre as lideranças políticas. Até certo ponto houve resultado. Exato. Em termos formais, a Renamo está desarmada. Falou da capitalização do diálogo. Portanto, este diálogo deu resultado. O presidente Chissano também conta que primeiro teve um encontro informal com Afonso Dhlakama para depois seguir-se o encontro formal e até o acordo final. Queremos entender como é que isto tem que funcionar. Se este diálogo informal, ele deu resultados. E como é que devia ser especificamente? Pode nos explicar isso? Eles não deviam falar entre eles de forma informal. Deviam falar aonde? Na reunião do Conselho de Estado? Aí está. Esse é o ponto que vem a seguir, amigo. Eu discordo. Concordância vamos dizer,
é descredibilizada pelo fato dos resultados terem aparecido. De facto, isso é uma evidência, não se pode negar. Mas qual é o perigo? Eu não estou a pensar nos resultados hoje, estou a pensar nas instituições, porque eu estou preocupado com o Estado. E o Estado, parte do Estado são as instituições, são os valores, são os princípios que nós temos que colocar. Que as lideranças têm que falar, com certeza têm que falar, e faz parte do processo de construção do espaço de diálogo. Não haja dúvida. Aliás, já se dizia há um tempo atrás que na anterior governação não se via, por exemplo, um diálogo muito recorrente entre o Adjacama e o anterior presidente Kebusa, apesar dele ter convidado várias vezes para isso. Mas isso já era política que estava a dominar para além de coisas. O meu problema são os espaços, a institucionalização dos espaços, não é? Esse é o assunto. Agora, como viabilizar isso, como fazer essas instituições funcionarem, é que as regras têm que ser cumpridas. Qual é a agenda desses espaços? A agenda é colocada em função de quem quer lá estar para alguma coisa de momento. Por exemplo, se nós perguntarmos hoje qual é a agenda do Conselho de Estado para o próximo ano, você não sabe. O que significa dizer que no próximo ano vamos lá ver qual é o assunto. E aí a instituição fica prejudicada outra vez. Mas outra vez, é uma das formas de viabilizar. Nós próprios temos que participar na formulação da agenda para o próximo ano. Estarmos sempre adiantados para discutir os assuntos e não estar a discutir agendas circunstanciais em função de um ou de outro assunto. Não é? Então, não há falta de espaços. Há os espaços, mas é o mecanismo de pôr esses espaços a funcionar e um deles é, sugestão minha, colocar a agenda e participar na agenda de antemão, não disso. 1. 2. Com certeza existem espaços, eu falei mais do espaço a nível nacional, porque é aqui onde a coisa se aperta. Quando as lideranças do topo não dão um sinal claro para nós discutirmos assuntos principais, são estes de paz e guerra, porque são eles que têm que dar o exemplo lá para a sociedade. Nós cá de baixo podemos fazer a nossa ação, mas estamos reféns do que a liderança do topo faz. Desses mesmos mecanismos fazem. Que é lá onde a agenda é construída. Nós aqui embaixo podemos fazer a agenda, mas para a paz global daqui do país pode ser fragilizada enquanto estes não forem, vamos dizer, eficientes na forma de fazer o diálogo acontecer. Para além disso, nós temos exemplos que foram mencionados aqui, por exemplo, dos líderes religiosos. O CCM é um grande exemplo que faz funcionar o diálogo para a paz, nos diálogos interreligiosos, por exemplo. Não é? Este é um exemplo, claro, que se pode aproveitar. E temos muitos resultados aí, só que não são publicitados, não são mediatizados. Apesar de terem também os seus problemas lá nesses espaços. A Direct sugere. Este currículo. Você vai para as escolas hoje, não consta lá educação para a paz, apesar de ter sido feito muito esforço para isso. O que acontece são situações circunstanciais, não é? 2. Hoje você fala com muitos jovens, felizmente posso falar isso à vontade porque é parte da minha pesquisa também. Você fala com muitos jovens hoje, eles dizem, eu não quero discutir a paz se não incluir alguma coisa que tenha a ver com dinheiro. Está vendo? Então, o espaço de diálogo para a paz também tem que ser um espaço que dê a oportunidade aos jovens de poder ter uma renda ou discutir a sua situação, quando dizia Mamã Graça aqui. O que isto me traz como dor, por exemplo, quando abordo isso? Eu falei com muitos jovens e perguntei, companheiro, se eu lhe der uma bolsa de estudo para ele estudar na América, por exemplo, e lhe der emprego agora aqui. Ele diz, eu não vou para estudar, eu vou para o emprego. Tipo, vamos lá fazer um diálogo para discutir terrorismo. Tipo, se não incluir a minha questão da renda aqui, então não vou a esse diálogo. Então, os espaços de diálogo também têm que ser construídos em função deste tipo de agendas que nós temos que solidificar regularmente. Bom, muito obrigado. Professora Isabel é socióloga. Estas questões todas que estamos a discutir, depois tem que bater na cabeça das pessoas, quer dizer, a relação entre as pessoas, como é que se costuram estes diálogos? A questão que levanta o professor
pessoa cadeada, que há espaços, mas depois levanta estas questões do nosso ensino. Como é que o nosso ensino pode ser, digamos, uma fonte de construção da paz social? E aqui as questões também levantadas pelo Dr. Oliveira, o perigo de pensar diferente no nosso contexto, o espaço cívico cada vez mais apertado. Como é que tudo isto é um fator inibidor da construção da paz? Tem tantas questões, não é? Está ligado? Está ligado. Eu vou falar primeiro daquela outra questão das mulheres. Elas têm que participar, não é serem convidadas ou autorizadas. Eu concordo com a questão que foi colocada, até pela nossa Constituição e pela nossa história, não é? Nós estamos sempre a dizer que as mulheres participaram na luta armada, estamos sempre a dizer que incluímos as mulheres, mas, de facto, em relação aos processos de paz, nós falhamos sempre, desde o primeiro momento. E isso cria problemas muito grandes, não é? Quem tenta incluir sempre são as organizações da sociedade civil. Essas é que tentam incluir as mulheres, fazer as mulheres participar, etc. Nós não temos essa prática do outro lado, porque não basta eu dizer que eu tenho mulheres no Executivo e já está tudo resolvido, porque muitas vezes as mulheres no Executivo e no Parlamento, e eu já fui deputada e sei o que é que isso significa, elas muitas vezes não estão lá a defender os direitos humanos das mulheres. Não basta, quer dizer, os espaços são importantes. Concordo com o que foi dito aqui. Se nós não tivermos espaços a vários níveis, vai ser difícil. E é ter esses espaços a funcionar permanentemente. Eu não posso falar de paz apenas nestes momentos. Daí os currícula que são importantes. Daí os movimentos permanentes. Não é? Nesta data, naquela data, nós temos que estar permanentemente a falar disto. Nas aulas, em casa. Porque é uma coisa que se constrói, isto não é fácil, isto é construído. Eu lembro-me quando terminou a guerra de desestabilização, que também se chama de guerra civil, não é? Foram muitas vezes as próprias pessoas que construíram esses espaços de paz, porque muitas pessoas tinham estado de um lado, tinham estado do outro, e as pessoas encontraram os seus espaços. Portanto, nós sabemos que a nível local as pessoas encontram os seus espaços, até porque é uma questão de sobrevivência e de reprodução social. As pessoas precisam de fazer isso. E nós podemos aprender com elas. E isto agora também está a acontecer, porque as pessoas precisam de continuar a viver. E elas têm... Até somos homens, porque somos nós que estamos aqui. Bem-vinda, Levi. Eu lembro-me, e vou terminar aqui, quando foi de 92, nós fizemos pesquisa com aquelas mulheres da Renamo, fizemos pesquisa com as mulheres do governo. As mulheres foram desmilitarizadas como soldados rasos, quando algumas delas eram comandantes. As mulheres receberam um kit igual ao dos homens. E isto nós não aprendemos. São fatores da exclusão também. A gente não aprende, porque nós vamos tendo guerras e sempre as mesmas coisas. Por isso que eu falei no exemplo do GIMPSIS, do Grupo de Mulheres de Partilha de Ideias de Sofala, e nós temos, por exemplo, o exemplo da Gorongosa. São coisas mínimas, não é? Mas ali há um envolvimento das comunidades, há um envolvimento de mulheres, há um envolvimento de homens pelo trabalho, como falava o bispo Dom Dinis Sengulano. Trocar as armas pela enxada. Então, são estas questões que nós podemos fazer. E nas escolas é preciso falar. Quer dizer, começa por nós, professores, que devemos ter essa linguagem com os nossos estudantes, porque eles não fazem a mínima ideia, nem estão muito interessados às vezes. Não é? Bem, muito obrigado. Talvez agora tenha mais oportunidade. Não quero me queixar, mas sinceramente não foi muito bom o que aconteceu. Mas olha, a verdade é que só para aqui reforçar um bocado, relativamente à Praça da Paz, eu por acaso não sabia que houve este acordo
professor Taim. Mas prontos, pelo menos nós, ao nível da direção, temos estado a promover ações e temos estado a usar aquele espaço. Provavelmente talvez já quem não esteja envolvido, mas nós temos usado várias vezes aquele espaço. O espaço que restou. O espaço que restou, devo dizer assim. E quero concordar consigo, realmente, se aquele espaço tivesse ficado todo ele, como inicialmente havia sido previsto, provavelmente hoje aproveitaríamos muito mais. Porque o que acontece neste momento, por exemplo, agora vamos ter no dia 4 de outubro mais um evento e sofremos muito para conseguir naquele evento naquele espaço realizar o evento, porque temos que arranjar tendas, quando poderíamos ter ali um anfiteatro, qualquer coisa, exatamente, porque é um espaço simbólico, pelo menos foi o lugar onde foi assinado, ou pelo menos simbolicamente tratada esta questão da paz. O que eu queria reforçar também aqui, o que dizia o professor Cadeado, relativamente à questão do currículo, eu concordo perfeitamente relativamente a isso. É que esta matéria, tanto quanto a matéria de direitos humanos e outras matérias, infelizmente nós temos estado a falar disso já num nível muito mais alto. Quando a pessoa já está com 19 anos, 20 anos, 21, 25 anos, tudo o que lhes for a dizer, se não lhe interessar, não vai acatar. Porque já é uma pessoa já com alguma razoabilidade em termos de... Agora, aquela criança que tu vais, já desde criança, incutindo esta matéria na sua cabeça, ela vai crescer com este espírito patriota e espírito realmente, e isto vai ser muito mais fácil para esta criança já adulta realmente ser menos fácil ser instrumentalizada, porque ela já sabe e já faz um juízo de valor próprio sobre aquilo que foi aprendendo. Portanto, eu concordo que temos que lutar realmente para garantir estas matérias ao nível mais baixo. O nível mais já se fala, mas temos que começar de baixo para cima. Obrigado. Bem, obrigado. Talvez vou trazer alguns elementos rapidinho. Sobre a questão da Praça da Paz, primeiro eu gostaria de dizer que, bem, logo, conforme dizia um pouco antes do Acordo Geral de Paz, um grupo de sociedade civil, cidadãos, reuniu-se no Sindicato de Jornalistas, está aqui, e naquela reunião achou-se que era importante ter um movimento pela paz como um espaço para poder continuar, para que a paz fosse apropriada. O que nós fizemos depois? É verdade que muitas vezes, como houve mudança dos edis, cada edil que chegava tirava um espaço. Cada edil que chegava, nenhum edil chegou para aumentar o espaço. Sempre foi para tirar. Então, isto, de fato, é muito difícil tratar este assunto. E, por outro lado, nós não tínhamos mais um instrumento, porque havia organizações que estavam prontos, inclusive, para nos apoiarem na construção da paz à luz daquilo que nós tínhamos pensado, que era, de fato, anfiteatros, espaços, vamos lá, de diálogos em vários momentos. Mas isso desapareceu. Então, o que fazer para podermos recuperar isso? Estamos aqui. Estamos aqui. Então, agora, o que fazemos? Porque eu acho que esta ideia não deve morrer. E também a questão do currículo, eu queria lembrar que logo depois do Acordo Geral de Paz, há um livro que foi editado pela primeira vez na América Latina, que era sobre cultura de paz. A Unesco ofereceu a Moçambique e o professor Dr. Brazão Mazula foi responsável pela adaptação desse livro à realidade moçambicana, que era precisamente o livro sobre cultura de paz, e que esse livro fosse adotado para as escolas secundárias. Esse livro anda por aí, não sei depois onde morreu o livro, porque a ideia era precisamente para que a questão da educação
educação para a paz, a educação da cultura de paz, desse continuidade. Vão se lembrar que Moçambique foi referência por muito tempo, principalmente na Unesco, sobre a questão da cultura de paz. E por último, porque essa questão da cultura de paz, saber viver junto na diferença, de fato é um aprendizado. E se ela não aparecer constantemente na nossa vida, isto, de fato, não vai. E por último mesmo, quando visitei Hiroshima, quando Hiroshima completou 70 anos, fui convidado para falar sobre a questão de paz, não sei o quê. Quem fez o tour a todos nós foram adolescentes do Japão. Foram adolescentes, foram nos explicando toda a história de como é que foi a Segunda Guerra, especialmente a questão da bomba que caiu ali, em Hiroshima e Nagasaki. Então, isto significa que é possível se nós adotarmos currícula, de fato, que nos ajudou nisso. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, eu felizmente tenho uma questão aqui que me foi colocada e obrigado também por essa questão sobre a origem da palavra religião. É verdade que quando voltamos aí nos dicionários e tudo mais, fala-se muito do significado de religar, porque é uma palavra de origem latina que pode significar rigidez, releitura, reeleger ou religar. E neste caso específico seria a religião, seria aquilo que nos religa ao sagrado. E isto é interessante porque para os atores religiosos, eles entendem a paz na sua dimensão maior. Isto é, que, digamos, trazer como dom, como graça, a questão da paz aqui na Terra, por aí. Agora, o outro aspecto aqui também falou-se da questão dos espaços de diálogo. Bom, eu, na minha pequenez, entendo que talvez nós podemos falar de diálogo, mas há um elemento importante que deve estar aí presente, que é o reconhecimento mútuo. Quer dizer, se nós convidarmos aqui numa perspectiva religiosa, e já tivemos essas experiências em que tivemos, o Ministério da Justiça organizou várias conferências religiosas nacionais, em que os religiosos vinham, cada um falava da sua religião, e a coisa terminava por aí. E isso não se pode chamar diálogo. Diálogo pressupõe o reconhecimento mútuo. Eu conheço com quem estou a dialogar, mas nos nossos espaços de diálogo, cada um conhece a si mesmo, não conhece o outro. Isto não encontramos apenas na religião, como também encontramos até nas questões étnicas e culturais. Hoje, quer dizer, se tu viajas para um país fora, por exemplo, a primeira coisa que as pessoas lá te apresentam, quando querem servir algum prato, levam-te, por exemplo, para um restaurante que confecciona a comida de acordo com a gastronomia local. Hoje tu estás na cidade de Maputo, não consegues encontrar um único restaurante que vai te oferecer a gastronomia, por exemplo, de Cabo Delgado, de Niassa. Não encontras. Então, nós não nos conhecemos. Então, enquanto não nos conhecemos, não há este reconhecimento mútuo, nós não vamos poder dizer que estamos a dialogar. Estamos a conversar, sim. Estamos a conversar. Agora, dizer que estamos a dialogar, isso não vai acontecer. Então, para dialogar, precisamos nos reconhecer mutuamente. Isto acontece até durante as negociações. Por exemplo, na Joaquim Chissano, era possível ver na hora do almoço, a delegação do governo estava numa sala, a delegação da Renamo noutra sala e os mediadores noutra sala. Tanto que nós, então, pedimos para que todos sentássemos na mesma sala.
mas as agendas eram mais superiores, tendo em conta que aqueles momentos eram momentos próprios para podermos nos conhecer e praticar o diálogo. Só que numa destas vezes, tinha lá o reverendo Anastácio Chembeze, por exemplo, um homem que eu considero um irmão. Estávamos sempre juntos, talvez porque éramos da mesma faixa etária, tanto que até um membro destas duas delegações pergunta-nos: mas tu és muçulmano e este é cristão, como é que vocês conseguem se entender? Diz que não, as nossas religiões permitem isso. Diz que então vocês devem levar esse exemplo para a Nigéria, onde há conflitos entre muçulmanos e cristãos. E nós estamos com, olha, Excelência, Nigéria é muito longe, nós levamos isto para vocês. Vocês precisam de se conhecer. O país é de todos, não é de um determinado partido, mas eles não se conhecem, como é que vão dialogar? Então, era esta questão que eu também queria aqui trazer. Muito obrigado. Bom, muito obrigado nós pelas vossas ricas intervenções. Um pedido de desculpas. O tempo poderia ter sido maior, mas como viram desde o início, perdemos um pouco o controle em termos, pelo menos, do cumprimento do horário. Devíamos começar às 8h30, começamos 9 e tal, e depois tivemos intervenções que se alongaram por muito tempo, e isto compromete os oradores seguintes, que têm os seus compromissos, as suas agendas. Então, senhor diretor Al-Bashir, não zanga, é mesmo para garantir que os outros possam ter. Da próxima vamos ajustar. Muito obrigado. Peço uma salva de palmas aqui ao Al-Bashir Macassar, Calton Cadiado, Isabel Casimir, Jamis Taimo e também Said Habib. E muito obrigado. A mestre de cerimônias vai nos orientar, se bem que penso que agora é hora do almoço. Segundo painel. E, professora,